Prezados irmãos, nós estamos em instante dando início à nossa aula número 5 da Escola Bíblica Dominical. Estaremos fazendo aqui alguns ajustes técnicos, em seguida estaremos aqui comentando mais uma vez a lição da Escola Dominical, que é a número 5, que tem por título, vai falar sobre o liberto do pecado para uma vida em Cristo. Queremos desde já agradecer aos irmãos que nos acompanham nesta manhã, nesta live, e será um momento muito importante para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Que pese esses dias difíceis que estamos vivendo, quarentena, provocado por esta pandemia, nós aproveitamos esse espaço tão diferente para o nosso dia a dia, mas estaremos aqui vivenciando mais uma porção da palavra de Deus, examinando, estudando um pouco e aprendendo um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nos falar nesta manhã através da sua palavra. Pois bem, vamos lá. Nós queremos desde já aqui agradecer aos irmãos que estão conosco, nosso irmão Gidalvo Pires, nossa saudade, irmão Gidalvo, nossa irmã Jacilene também está conosco, Enfim, outros irmãos que estão chegando aí, vocês são todos bem-vindos, em nome de Jesus, para estar conosco nesta manhã. Queridos, a nossa lição de hoje, tem como eu já falei, traz o tema liberto do pecado para uma nova vida em Cristo. Na lição anterior nós estudamos sobre a oração de Paulo para que os crentes pudessem ser iluminados e compreender a verdade do Evangelho que Paulo queria falar através da carta aos Efésios. Hoje, Paulo nós iremos estudar o momento da fala de Paulo, que ele vai falar dessas verdades, desses fatos que foram acontecendo, que aconteceram na vida dos cristãos de Éfeso, em especial, os gentios que foram inclusos no plano salvífico, do projeto de salvação que a igreja passou a fazer parte. Muito bem. A leitura em classe, a leitura bíblica, está no livro de Éfeso, capítulo de número 2. Nós já estamos no capítulo 2 e iremos fazer uma leitura rápida aqui para a meditação nossa. Eu sei que os irmãos estão com a lição e Bíblia na mão, vou fazer a leitura já rápida aqui. Capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecado, em que no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou justamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Meus queridos, a lição de hoje, a fala de Paulo, nesse texto que lemos, revela a graça salvadora de Cristo, que nos garante a vida eterna. Os objetivos principais específicos dessa lição, nós iremos conhecer a natureza pecaminosa do homem e também como fomos vivificados pela graça de Deus. Também iremos aqui comentar sobre a salvação, a nossa salvação que vem de Deus e não das obras.
Bom, o presente texto, né, que lemos, né, traz alguns aspectos relevantes a respeito da doutrina da salvação. E também o apóstolo Paulo ele vai descrever, né, como se deu a libertação dos pecados, como se dá a libertação dos pecados do homem, através do favor imerecido de Deus, né, dado por Deus aos salvos, a fim de que pudéssemos desfrutar de uma nova vida em Cristo. Muito bem. Na leitura em que lemos a vida de prática, do versículo 1 ao versículo 3, nós iremos observar que Paulo vai falar do estado pecaminoso do homem, né? Que o homem vivia sem Deus. A partir do versículo 4, Paulo vai fazer um contraste, né? Vai mostrar uma nova realidade a partir do momento em que o homem é inserido no corpo de Cristo, né? O que Deus fez para livrar o homem desse estado pecaminoso. Então, essa leitura do versículo 4 ao 10 do capítulo 2 em que lemos, nós iremos conhecer esse estado caótico, ou melhor, do versículo 1 ao 3, nós iremos conhecer o estado caótico em que o homem vivia e, consequentemente, já do versículo 4 ao 10, nós iremos também conhecer, né, um pouco mais do que Deus fez, né, do ato generoso de Deus para salvar o homem pecador. Tudo bem? Então vamos lá. A nossa lição, ela tem 3 tópicos, nós iremos conversar aqui de forma bem rápida, né, para a gente, trocarmos essas informações aqui com os irmãos. Mas ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico fala da antiga natureza morta em ofensa e pecado, que esse era o estado do homem, né? Ele tinha uma antiga natureza, e Paulo vai falar uma situação em que ele vivia anteriormente, no versículo de número 1, e nos vivificou, estando vós morto em ofensas e pecado. É a fala de Paulo se dirigindo aos seus leitores. Então, quando Paulo, ele fala, né, coloca a sua fala, qual era a situação do homem quando houve esse fato histórico, né, que nos vivificou. Quem nos vivificou? Jesus nos vivificou, né, estando nós nessas condições de mortos e ofensas e pecado. Nos ajuda a compreender, né, a entender, a visualizar o estado primitivo dos gentios que eles se encontravam. Que estado era esse? Um estado de morte, um estado de pecado. E o homem vivia, né, num estado catastrófico, né, segundo Paulo vai colocar aqui, de profunda miserabilidade, um estado de morte. Né? E essa era a condição do homem sem Jesus, né, do homem sem Deus, do homem longe dos caminhos do Senhor. É interessante observar que Paulo ele vai aqui falar a princípio diretamente com os gentios, né? Porque para esse povo, né, que ele está falando. E aí ele já começa, né, chamando a atenção do gentio para que ele tomasse, né, consciência, né, pudesse se conscientizar, fazendo essa leitura, a fim de que pudesse contemplar, né, compreender a grandeza desses feitos de Deus para o homem, né? E aí, nesse caso específico, para a igreja de Éfeso, formada aí por judeus e gentios, mas a primeira fala dirigida diretamente aos gentios. Agora, observemos só, para que os gentios pudessem entender a dimensão desses feitos de Deus, porque na lição anterior, a partir do versículo de número 15 a 23, Paulo vai orar para que a igreja possa compreender a dimensão, né, dessa verdade, porque sem a ajuda do Espírito Santo, o homem não pode, né, compreender essas verdades. Ele começa agora chamando a atenção para esse estado em que o homem vivia, né? Esse estado pecaminoso, catastrófico, né? Possamos dizer assim. E Paulo ele vai mencionar pelo menos 5 aspectos que revela esse estado
de miserabilidade, como já falamos aqui, que o homem vivia. Então, primeiro aspecto que dá a dimensão desse estado catastrófico é que o homem vivia em uma morte espiritual, né? Ele diz que nos ficou estando morto, e aqui fala justamente que o homem, quando vive uma vida de pecado, distante dos preceitos divinos, da vontade divina, ele passa a ter uma morte espiritual. No capítulo 59, versículo de número 1, diz que os nossos pecados nos faz separação entre nós e Deus. O pecado do homem faz separação entre o homem e Deus. E em Tiago, capítulo de número 1, versículo 14 ou 15, diz que a concupiscência, ela concebida, ela gera o pecado, e o pecado gera a morte. Então, era esse estado que Paulo estava apontando, que os gentios viviam, né, antes de conhecer, de aceitar a fé em Jesus. Bom, um segundo aspecto é que Paulo também vai dizer, e ainda já no versículo 2, que nós vivíamos segundo o curso deste mundo. E o que isso quer dizer em forma prática? Isso quer dizer que quando o homem ele vive, né, distanciado dessas verdades do Evangelho, ele vive segundo o modelo do mundo. Que modelo é esse? Fala de pecaminosidade, não é? Vive uma vida segundo a mentira, o engano, a prostituição, né? E coisa assim. E isso demonstra, não é? Ou coloca o homem em uma situação difícil, né, diante de Deus. Coloca o homem numa projeção, não é, terrível, porque ele se projeta, né, como alvo da ira de Deus, que é um dos aspectos que nós iremos ver mais na frente. Terceiro aspecto, vive sob o domínio do príncipe, da potestade do ar. Está no versículo de número 2, em que no outro tempo andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Que, em outras palavras, segundo aqui o mando, né, o domínio, né, do príncipe da potestade do ar, que se refere ao diabo, né, a Satanás. Então, o homem sem Deus, né, vive debaixo, né, vive nessa condição, né, segundo o conselho deste mundo, segundo o curso desse mundo, e também segundo o domínio do príncipe deste mundo, que é o diabo. Também um outro aspecto que Paulo vai dizer, que vive segundo o desejo da carne, ou seja, o homem passa a viver agora segundo, né, a sua mente, né, segundo os seus impulsos carnais, vive como um animal, né? Ele deixa de ser uma pessoa racional para viver, que possa viver de uma forma se projetando para o futuro, e passa a viver agora segundo, né, os seus impulsos carnais, esses instintos, né, que coloca o homem em uma situação pecaminosa diante de Deus. E também outro aspecto que Paulo vai também mencionar é que, por natureza, por viver uma vida com esses aspectos que acabamos de mencionar, o homem é filho da ira divina, da ira de Deus. E Paulo, ele vai chamar a atenção dos seus leitores que esse era o estado em que o homem vivia. Só que esse estado pecaminoso, né, esse estado de pecado, de afastamento da presença de Deus, que demonstra, né, uma situação catastrófica, né, uma situação que deixa o homem desprovido de qualquer favor divino quanto à salvação, vai ser interrompido, não é? Pelo ato misericordioso de Deus, e nós iremos ver um pouco mais lá na frente, não é? Bom, vamos ainda aqui dentro desse aspecto aí pecaminoso em que o homem vivia, que Paulo vai dizer que era
um estado de morte, Paulo vai usar a expressão que a situação que o homem vivia era em ofensas e pecado, né? Era caracterizado nesse estado mortal, ele era caracterizado por uma vida contínua de ofensas e pecado. E o que é ofensa e pecado? A palavra ofensa é o mesmo que ver uma vida, né? Se conduzir por um caminho falso, né? De forma proposital, né? O homem, melhor, de forma deliberada, o homem tem consciência de que esta vida que ele está vivendo não lhe garante, não lhe garante um bem maior, mas ele resolve, ele aceita viver essa vida falsa. É a sensação de uma existência vazia, provocada por uma conduta que tem como alvo, né, se afastar dos desígnios divinos, da vontade divina. E que, embora se busque uma felicidade imediata, porque o pecado ele dá essa sensação de felicidade imediata, na prática é uma vida contrária à vontade divina. Então, ou seja, e ela produz um resultado, né, de vazio existencial, onde o indivíduo ele tem dentro de si, ele tem a consciência de uma expectativa de morte eterna. Ok? Por quê? Porque o seu modo de vida ele é contrário, não é, à vontade divina, e que traz, né, como resultado disso um vazio existencial. Por isso que Paulo vai falar nesse sentido, dizer que o resultado disto era um estado de morte, né? E que o homem estava vivendo diante de Deus, ok? E aí ele vai dizer também que andaste segundo o conselho, segundo o curso deste mundo. Queridos, Paulo ele vai usar uma expressão aqui, que embora as pessoas, os seus leitores, estivessem mortos, ele vai usar a expressão de que eles andavam. E isso aqui é muito interessante, porque é uma linguagem metafórica, né? Porque morto não anda, mas na linguagem de Paulo aqui, a forma que ele quer explicar, passar essa verdade, vai dizer que esses mortos andavam, não é? Ou seja, eles se conduziam segundo um padrão, não é? Que ele vai dizer que era o padrão deste mundo, o conceito deste mundo, tá certo? E este andar aqui demonstra aqui uma conduta ética e moral que as pessoas escolheram a viver para si. Ou seja, embora que Paulo vá usar a expressão de que estávamos mortos, mas ele prossegue explicando isso, dizendo que essa morte era um estado, né, que o homem passou a viver, mas por conta de uma escolha pessoal, porque diz que andaste, o que demonstra vontade própria, escolha, não é? De um padrão de vida, né, que o homem escolhe para si, que vai contrário à vontade divina, à vontade de Deus. Por isso que ele vai dizer que o resultado disso é um afastamento do homem da presença de Deus. E ele vai dizer ainda que andávamos segundo a vontade da carne e dos pensamentos, que aqui vai apontar aqui, Paulo vai mencionar para uma vida, né, que o homem vive sempre buscando mais, os prazeres carnais, os desejos carnais, quer dizer, a vida do homem é marcada por esse sentimento, que a gente sabe que nos dias que vivemos hoje não é diferente, né? As músicas, a fala, né, os programas, né, os stand-ups, né, que as pessoas ouvem, escutam muito hoje, tem sempre uma conotação sexual, de imoralidade. Então, este mundo que Paulo vai dizer
que os seus leitores também tinha optado por viver, mas que o resultado prático era um vazio existencial pela ausência de Deus. E ele conclui dizendo que essa realidade tornou os seus leitores filho da ira divina. Então, concluindo aqui, a nossa condição, segundo Paulo, diante de Deus, era caótica, nós éramos escravos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos instintos, e estávamos condenados à perdição e morte eterna. Amém, meus queridos? Nós iremos passar aqui para o próximo ponto. Nós concluímos aqui com um ponto que mostrava qual era a condição da nossa vida anteriormente, antes de conhecer a Cristo. Ou seja, a nossa natureza anterior a conhecer a Cristo. E fechando aqui um pouquinho, só pontuando, que isso, queridos, os homens, eles viviam assim por natureza, porque herdou essa condição do pecado. Então, observe só, através de Adão, todos passaram a viver sob esse domínio desse príncipe da potestade do ar. E o homem se encontrava nessa condição de pecado, embora tenha consciência disto, mas em algum momento ele foi chamado, né? Veio o evangelho para que ele pudesse de alguma forma ser alcançado. Bom, quando Paulo ele começa falando aos seus leitores qual era a condição do homem, né? E nós já comentamos aqui, ele vai para essa narrativa triste, né? Como apontamos aqui, esse estado caótico, pecaminoso em que o homem se encontrava, e vai começar a falar agora no versículo número 4, usando uma fala, se contrapondo, uma realidade, vai ser um contraste a essa situação. Ele vai dizer no versículo número 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por seu muito amor com que nos amou. Ou seja, há um ato divino, há uma intervenção divina, que vai interferir nesse estado caótico do homem. Bendito seja o nome do Senhor. O homem que vivia nesse estado caótico, longe de Deus, separado de Deus, vivendo segundo os seus preceitos, segundo a sua vontade, vai sofrer uma intervenção divina, que Paulo vai dizer que Deus vai agir, vai interferir nessa situação do homem, nesse estado pecaminoso. E ele vai aqui falar como isso, né? Ele vai nos contar aqui como isso aconteceu. Primeiro, ele vai dizer que foi pelo um ato de misericórdia de Deus, pelo seu muito amor. Paulo vai constatar que a situação da humanidade, né, como já falamos, que estava afastada de Deus, dos preceitos divinos, vai ser interrompido, né, essa situação miserável, pela uma iniciativa divina. Né? Ele diz que Deus vai usar de misericórdia, ele vai se apresentar com o seu muito amor e vai ao encontro desse homem pecador para tirá-lo, né, dessa situação calamitosa. Agora, esse ato de salvação de Deus, que Deus vai prover para o homem, Paulo vai mencionar, como já falamos em lição anterior, que vai ocorrer através de Cristo Jesus. Por quê? Porque ele vai providenciar Jesus para vir ao mundo, para salvar os pecadores, né, através da sua vida e morte na cruz do Calvário, e isso vai produzir a salvação para o homem. Agora, olha só, a salvação vai ocorrer, e aí é um dos pontos fortes dessa fala de Paulo, né, dessa escrita de Paulo, desse pensamento de Paulo, que isso vai ser promovido, a fonte disso vai ser um ato de misericórdia e amor divino. E aí ele vai dizer,
mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Escreveu o evangelista João, no capítulo de número 3, versículo de número 16. Então, pontuando aqui ainda esse pensamento de Paulo. Paulo vai deixar claro que a salvação vai ser garantida, vai ser promovida para o homem por um ato, né, de amor de Deus. E que amor foi esse? É bom observar que Paulo vai dizer que foi pelo seu muitíssimo amor. E aqui a expressão é melhor entendida por intensidade, não é? Por um amor de forma intensa, e não fala aqui de grandeza, em termos de grandeza no sentido de que ele é grande, enfim, mas considerando o estado de miserabilidade, o estado caótico como vivia, Deus amou o homem de forma intensa, a ponto de promover para este homem a salvação, né? E isto, como dissemos em lições anteriores, foi promovida através de um decreto antes que o homem existisse, antes que o homem viesse viver essa situação calamitosa. E aí diz que ele amou com a sua graça. E aí, queridos, Paulo vai explicar que a dimensão dessa graça, dizendo, escrevendo ainda no versículo de número 5, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados. Então veja só, Deus não nos amou quando nós éramos bons, nem quando já estávamos na igreja, nem quando já iríamos para a igreja, nem quando nós líamos a sua palavra, pensávamos na sua palavra. Mas ele fez isto quando nós ainda vivíamos nessa situação anterior. E aqui é importante observar que Paulo, para falar da graça e do amor de Deus, ele retoma a sua fala inicial no versículo 1. Veja, no versículo 4, ele fala da graça de Deus, né? Do que Deus fez, né? Da forma que Deus intervém na vida do homem. E aí ele vai dizer que ele vai intervir com a sua graça. E no versículo 5, ele vai, né, retomar o seu pensamento anterior, mostrando a situação que o homem vivia. Daí porque a forma intensa que Deus nos amou para nos garantir ou nos proporcionar esta salvação. Então, querido, ele nos amou, nos usou de misericórdia e nos amou, e também nos vivificou pela sua graça. E o que é graça aqui? Né? Existe um conceito clássico, né, no meio dos evangelhos, que graça aqui é favor imerecido. Mas nós precisamos entender aqui esse favor imerecido de que sempre fazendo a leitura de que esse projeto da salvação, o homem não fez nada para merecê-lo, por conta do seu estado pecaminoso, como já falamos aqui. Então, a graça aqui demonstra um ato privativo de Deus, ou seja, de iniciativa própria dele, de que ele resolveu pela sua soberana vontade e misericórdia, ofertar, né, ao homem essa oportunidade de salvação por meio da sua graça. Ou seja, o homem não tem mérito algum, o homem não fez nada, foi Deus quem fez pelo seu muito amor. Tudo bem? E fechando aqui o último subtópico desse ponto aqui, falando ainda da graça, é que também ele nos exaltou por sua graça, o subtópico diz assim: o apóstolo do gentio ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou justamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais. Olha só, aconteceu 3 fatos históricos, né?
de Deus na vida do homem ou para o homem. Paulo vai dizer que ele nos vivificou juntamente com ele, está no versículo 5. Vamos ler para entendermos melhor. E estando nós ainda mortos em ofensas e pecado, nos vivificou, ou seja, Deus nos deu vida. Com ele quem? Cristo, por sua graça. E no versículo 6 diz também que ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais. Então, vamos pontuar aqui. 3 fatos históricos vai acontecer com o homem que aceita a Jesus, que aceita a mensagem do Evangelho. Primeiro, Deus nos vivificou, ele nos vivifica, tá certo? Que poderíamos usar aqui, é excepcional, é muito grande, né, para o homem entender esta verdade, está acima da capacidade humana. Por quê? Porque Paulo vai dizer que Deus, a partir do momento que o homem responde à mensagem do Evangelho, ele passa a desfrutar da vida que Deus providenciou através de Cristo Jesus. Ele passa a ter uma nova vida, ou seja, ele deixa de viver uma vida de morte e passa a desfrutar agora de uma vida em Cristo. Ou seja, ele nos ressuscitou, e aí o termo ressuscitar aqui nos deu, seria melhor entendido, que ele nos deu vida, não é? Já que estávamos mortos, né? E não só isso, ele também está no versículo 6, versículo 5, ele nos vivificou, nos dando vida, e no versículo 6, ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais. Então, ou seja, 3 grandes eventos. Ele nos deu vida, e aí que é o mesmo que ressuscitar da condição de morte que estávamos vivendo, e também nos ressuscitou, aqui fala da ressurreição de Cristo, do poder que Deus efetuou para trazer a Jesus dentre os mortos. Esse poder também opera em nós, porque assim como Jesus ascendeu aos céus e está assentado à destra do Pai, ele também faculta o homem, bendito seja o nome do Senhor, a viver também essa atmosfera espiritual. Ou seja, com Jesus também nós adentramos aos lugares celestiais. Vamos ler no capítulo 2 aos Hebreus, capítulo 2, versículo de número 15, da carta do apóstolo aos Hebreus. Vamos ler a partir do versículo 14, diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, observe só a expressão, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, né, o príncipe da potestade, que rege, né, as pessoas que vivem no curso desse mundo. Agora, olha o versículo de número 15, ainda na carta aos Hebreus, diz assim: e livrar-se todos que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ou seja, quando Jesus nos liberta dessa vida de pecado, não é? E nos põe em liberdade, ele nos dá essa vida, bendito seja o nome do Senhor. E não só isso, o poder que operou em Jesus para a ressurreição também opera em nós. No presente, para participar das bênçãos espirituais, e no futuro, quando, por ocasião da redenção, principalmente os que foram mortos, ressuscitarão, primeiro, e também os que estão vivos, irão, se encontrar com os mortos e serão transformados e estarão para sempre, como Paulo diz, sentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Queridos, nós estamos caminhando para o finalmente aqui, e um outro ponto que Paulo, que a nossa lição destaca aqui, é essa salvação. Como é que ela opera? Não é? Nós já vimos que fomos libertos, fomos salvos do estado de pecaminosidade. Nós também ouvimos aqui que nós
também fomos salvos pela graça, e essa graça ela é funcional, ela produz em nós esses aspectos da salvação, da vida em Cristo, da ressurreição, de sentar nos lugares espirituais. Mas um ponto importante que devemos entender também, que isso tudo ocorre por meio, não vem de mérito do homem, não é da obra humana, não parte do homem, mas sim é uma iniciativa de Deus, não é? Através de Cristo Jesus. O que vale dizer? Que nós não somos salvos pelas obras, mas que fomos salvos por meio da graça de Cristo, por iniciativa de Deus. Foi Ele quem fez tudo. Foi Ele quem tomou a iniciativa. Agora, olha só o que Paulo vai dizer no versículo de número 10 da nossa lição. Porque somos feitura sua, criada em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então veja só, nós queremos concluir aqui com esta fala. Em que pese, dizemos aqui que o homem não é salvo pelas obras, ele foi salvo para viver uma nova vida, e que agora, vivendo uma nova vida em Cristo, se espera que ele pratique obras condizentes com essa nova realidade. Porque Paulo vai dizer para os seus leitores que fomos feitos, feitura sua de quem? De Deus, de Cristo, para que? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então vejamos só, se antes vivíamos segundo o curso desse mundo, agora em Cristo temos um novo padrão de vida, um novo padrão moral, e se espera que aqueles que têm a Cristo vivam segundo esse padrão, porque Paulo vai dizer que Deus preparou para que andássemos nele, segundo esse padrão agora, segundo a natureza de Cristo, que o homem herda quando aceita a Cristo pela fé, através da sua mensagem, aceita a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz. A partir daí, o homem precisa ser recíproco a essa nova condição de vida, a essa nova natureza que ele participa agora, dessa natureza divina, através do novo nascimento em Cristo Jesus. Queridos, chegamos aqui a mais um final da nossa aula. Nós queríamos aqui agradecer a todos os irmãos que estão presentes aqui com a gente. Nós estamos vendo aqui a nossa irmã Rita Cássia, nossa irmã Neuza Borges, nosso irmão Ricardo Ferreira, nossa irmã Lúcia Salles. Nós temos também aqui nosso irmão Josué Pereira, nossa irmã Edna, nossa irmã Sandra Regina, também nosso irmão Josefa Lopes, nossa irmã Silene, também está aqui conosco o pastor Edson também, nossa irmã Patrícia Pires, que Deus abençoe a todos esses irmãos que estão conosco, nosso irmão Cláudio César, Deus abençoe, nosso irmão Isaac Monteiro, parabéns, irmão Isaac, Deus abençoe, que Deus abençoe todos esses irmãos que estão conosco, nosso irmão William Carvalho, Deus abençoe, irmão William, que Deus continue abençoando esses irmãos, e que possamos sempre estarmos conosco, junto, aprendendo a palavra do Senhor. Também está conosco nossa irmã Marivone, Deus abençoe nossa irmã Marivone, nossa colega, amiga Cleide Selma, Deus abençoe Selma, sempre bom saber que você está conosco, ouvindo aqui a exposição da palavra de Deus. Nossa irmã Kelly Castro, nossa irmã Sueli, nossa irmã Ida Albuquerque, que Deus abençoe. Nosso irmão Evandro, Deus abençoe, irmão Evandro. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, que possamos continuar aprendendo a palavra do Senhor e que permaneçamos confiando, sabemos que a palavra do Senhor permanece operando em nós. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até o próximo encontro.